Bom dia, eu sou Moacir Pereira e hoje eu quero falar sobre regras. Eu falei, esse é o quinto dia, eu já falei sobre crenças, sobre vícios, sobre desbloqueio e hoje eu quero falar sobre regras. Nós vivemos de regras ou vivemos de princípios? Se a gente viver de princípios, a gente não precisa das regras, porque você cria regra quando você quebra um princípios. E nós temos que seguir o exemplo de Deus. Deus escreveu todos os princípios nos primeiros, na criação, que levou 7 dias. Depois da criação do oitavo dia em diante, só teve regras que foi criado por nós, porque os princípios são criados por Deus e as regras são criadas pelo homem. Então, Deus criou todos os princípios. Eu sigo o Pablo Marçal e ele levantou 27 princípios que futuramente eu vou colocar para vocês aqui numa live, todos eles. Então, e as regras, o que é regras? As regras são as leis que nós criamos, são as regras da nossa casa, a regra da nossa empresa, é o que precisa para os processos funcionar, tá certo? Nenhum nem o outro está errado, um se complementa. Por que nós estamos vivendo em regra? Porque foi quebrado lá atrás, foi quebrado os princípios. Adão, quando cometeu o pecado, ele quebrou os princípios que Deus criou, né? Então agora nós estamos vivendo em regra até voltar aos princípios. Por isso esse conhecimento que nós temos que buscar, que um dos princípios é o autoconhecimento, né? Então talvez esse aqui é um assunto muito novidade para você, mas me siga aí que eu vou estar passando para vocês tudo isso que é muito conhecimento. Então, esse é uma regra. Regra é, siga se você quer aprender, eu dou aprendizado, é seguir alguém que tenha já a clareza, que tenha a sabedoria. Outra coisa, o que nós estamos montando aqui é a sabedoria, a prosperidade, para ter a sabedoria. Né? O primeiro princípio que nós temos que seguir é buscar a sabedoria. Segundo princípio é a prosperidade. E o terceiro princípio é isso não é o primeiro princípio que Deus criou, tá? Esse é o princípio dos homens, para os homens, né? Então, e o terceiro é a riqueza. E nós sempre fizemos errado, invertemos a ordem, tem que ser nessa ordem. A sabedoria, a prosperidade e a riqueza. A riqueza ela vem natural. Se você seguir essa regrinha, que é os princípios, você vai ficar rico com certeza. Então, seguir o primeiro passo, buscar a sabedoria, que tudo mais será acrescentado. Isso já está lá, já é um princípio. E a prosperidade é o desenvolvimento, é a prática que você tem todo dia, né? Então, isso a gente vai buscar o princípio. E a riqueza é consequência, que é o fruto. Agora eu vou falar de uma forma mais simples, mais simples não, mais fácil de a gente entender. Uma semente, por exemplo. Uma semente é a sabedoria. Então, a semente ela tem a sabedoria dentro dela que ela vai, quando você coloca na terra, ela vai explodir e vai desenvolver uma árvore. A árvore, o tempo que ela está desenvolvendo, é a prosperidade. Ela vai crescer, vai criar galho, vai chegar no ponto da riqueza, que é o fruto. Então, a riqueza é os frutos que ela dá. Então, se nós seguirmos essas primeiras regrinhas, nós, nesses princípios, né, não é regra isso, é um princípio, nessa ordem da sabedoria e da prosperidade e da riqueza, daí nós vamos ter, consequentemente, depois que a planta nasceu, desenvolveu o tronco, desenvolveu as folhas, ela vai chegar a um ponto de dar frutos, que é a riqueza.
E o que eu fiz na vida inteira, e eu acho que muita gente, muito de nós fizemos, foi inverter essa ordem, querer a riqueza primeiro para buscar os princípios. E isso por isso que tem muita gente pobre no país, porque se criou um modelo de errado. Não está seguindo as regras do princípio que Deus criou, né? Então, mas eu vou marcar com vocês uma live, porque esse assunto é muito extenso, dá para falar o dia inteiro sobre ele, mas esse eu só estou dando uma pitada, jogando uma semente para que vocês também prosperem e cresça, né? E dá frutos na vida. Não quer dizer que é só dinheiro, é em todas as áreas da vida. Mas primeiro tem outros princípios, que tem que ter o princípio da família, né? Então é muito extenso. Então me acompanha aí, me segue, que daí nós vamos falando mais sobre esse assunto. E vai passando para outras pessoas, convidando outras pessoas, se inscreva no canal, dá o like, né? E nos segue aí para que nós possamos estar junto e crescer junto, né? Primeiro buscando a sabedoria, segundo buscando a prosperidade e depois a riqueza ela vem naturalmente, porque quando a árvore está pronta ela dá fruto natural, não precisa fazer esforço para dar frutos. Então a riqueza é os frutos. Esse é um exemplo fantástico da natureza. Então tudo que a gente tem que buscar tem que verificar na natureza se isso faz sentido ou não. Então esse é o princípio da sabedoria, ok? Então, ficamos por aqui hoje. É só uma semente, uma pílula, né, para a gente iniciar um novo trabalho, alongar esse trabalho. Amanhã eu vou falar mais sobre isso também. Então, conto com vocês. Um grande abraço.